Eles se espalharam por causa da perseguição. A perseguição era para destruir a igreja? Claro, mas ela teve um efeito contrário. A perseguição, em vez de destruir a igreja, fez com que a igreja se espalhasse. Fez com que a igreja crescesse ainda mais e fosse para outras regiões. Deus usou a severidade dos inimigos da fé para fazer com que a igreja alcançasse regiões ainda não alcançadas. São os caminhos que Deus usa, dizem, né? Antigamente tinha um ditado que dizia: Deus escreve certo por linhas tortas. É interessante esse ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. É que a gente vê as linhas como sendo tortas, né? A nossa perspectiva é essa: nossa, a igreja perseguida, e agora o que vai acontecer? Calma. Deus, ele usa esses reveses, essas situações de pânico, de desespero, de sofrimento, para realizar o seu plano, que é sempre reto, justo e bom. Então nós vemos aqui isso. Como foi, nós podemos pensar, como será? Deus tinha um plano, uma ordem. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Como isso vai acontecer? Deus sabe o que vai fazer. Vai haver uma grande perseguição por causa da fidelidade de Estevão. Essa grande perseguição vai fazer com que a segunda etapa de expansão do cristianismo tenha início. O povo perseguido, os crentes perseguidos, cumprem a segunda etapa. Eles se espalham pela Judéia e Samaria e vão pregando o evangelho. No capítulo 11, conforme nós vimos, eles até ultrapassam Judéia e Samaria e chegam a Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria. Eles vão caminhando em frente. No capítulo 13, eles já começam a ir para os confins da terra. Então é muito lindo ver isso. Teve um teólogo do passado, você deve ter ouvido falar bastante dele. O nome dele era Tertuliano de Cartago. Tertuliano de Cartago, pelo próprio nome, você percebe, ele era do norte da África. E Tertuliano de Cartago foi um cristão que viveu ao tempo das perseguições, debaixo de uma política de perseguição que é conhecida pelos historiadores de política de perseguição de Trajano. Era uma forma de perseguição que dizia o seguinte: o Estado não deve sair à caça dos cristãos, mas se houver uma denúncia dizendo que alguém é cristão, então o Estado deve investigar essa denúncia e, confirmando isso, deve punir os culpados, e puniam com prisões, mortes e tudo mais. E por causa disso, ao tempo de Tertuliano, houve muita perseguição contra a igreja, no norte da África, na Itália, na Turquia, muitas perseguições contra a igreja. E então Tertuliano de Cartago escreveu uma frase que entrou para a história do cristianismo. Note, Tertuliano de Cartago, ele morreu no ano 220, em cerca de 220. Então, já havia no seu tempo, essa política de perseguição. Na verdade, a política de perseguição de Trajano bem do comecinho ali do século I. Comecinho do século II, nós já temos a política de perseguição de Trajano ali. E ele fala o seguinte, o Tertuliano de Cartago, ele fala o seguinte: o sangue dos mártires é semente. Ele fala, o sangue dos mártires é semente. O que significa isso? Que quando você mata um crente, ele se multiplica. O sangue dele cai na terra, começa a brotar mais crente. O Tertuliano percebeu que quando a igreja era perseguida, ela crescia. É um fenômeno curioso isso. Ele dizia até o seguinte: ele era advogado e ele escrevia com muita capacidade. Ele falou assim: olha, continuem autoridades, continuem príncipes, continuem magistrados a nos matar. Continuem fazendo isso, porque nós crescemos cada vez que somos por vocês ceifados. Cada vez que vocês nos cortam, nós brotamos de novo. Então continuem a nos matar, a nos podar, a nos perseguir, porque nós nos multiplicamos cada vez que somos por vocês ceifados. Por que? Ele completa: porque o sangue dos mártires é semente. Quando cai no chão, brota.
Então Tertuliano dizia isso, e não era exagero, não era retórica. Isso realmente sempre aconteceu, e esse texto de Atos mostra isso.